Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Chico Machado para fazer leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 70ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 18 horas e 15 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Dr. Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, deputado e engenheiro Samuel Malafaia, senhores deputados presentes, meu pronunciamento de hoje, senhor presidente, vai versar sobre a PEC, isto é, Projeto de Emenda Constitucional à Constituição Federal, 98 de 2019, que altera os artigos 165 e 166 da Constituição Federal e da nova redação ao artigo 20 e os artigos 107 e 115, estes 107 e 115 dos atos das disposições transitórias e todos eles da Constituição Federal. Essa PEC tramitou em 2 turnos na Câmara dos Deputados, foi aprovada e encaminhada pelo presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia, em junho deste ano, para o Senado Federal. Entre tantos artigos, quero destacar um de suma importância, senhor presidente, e senhor deputado Chico, de suma importância para o Estado e para os municípios, inclusive para o município de Macaé, porque diz a nova redação do artigo 115 que a União transferirá dos valores arrecadados com os leilões dos volumes excedentes ao limite que se refere o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 12.276 de 2010, descontada a despesa decorrente da revisão do contrato de cessão onerosa, de que trata a mesma lei, 15% aos estados e Distrito Federal e 15% aos municípios, segundo critérios e condições estabelecidas em lei. Esse artigo 115 é sobre aqueles 100 bilhões de reais que a União pretende arrecadar com os novos leilões das áreas de pré-sal, estimado para realizar em novembro ou, quiçá, no início de 2020. Então, pela PEC aprovada na Câmara, seria 15% para os estados e 15% para os municípios. Evidentemente que os outros 70% fica para o leão, que é a União. E diz que o critério de distribuição será mediante lei específica. Aí foi para o Senado.
vai para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Quem vai ser o relator? O brilhante senador Cid Gomes. Brilhante para o Nordeste e malvado para o Sul-Sudeste, e principalmente para o estado do Rio de Janeiro. Ele aprova na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, o parecer dele com uma emenda alterando o artigo 115. Olha, deputado Chico, o senhor que entende de royalties, participação especial e sessão onerosa. A pérola da redação, artigo 115. A União transferirá dos valores arrecadados com os leilões dos volumes excedentes ao limite que se refere ao artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 2.276 de 10, descontada a despesa decorrente da revisão do contrato de cessão onerosa de que trata a mesma lei, 15% a estados e Distrito Federal e 15% aos municípios. E aí vem o tratamento menor que ele quer dar ao estado do Rio de Janeiro. 15% ao estado e 15% ao município, vírgula, distribuídos segundo critérios, respectivamente, do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal, de que trata o artigo 159, inciso 1º, a linha A, e do Fundo de Participação dos Municípios, de que trata o artigo 159, inciso 1º, a linha B, ambos da Constituição Federal, para ser destinados a investimentos e aportes a fundos previdenciários de servidores públicos dos respectivos entes. E aí vem parágrafo único que não entra mais no valor. Deputado Chico, pelo critério de distribuição do FPE, ele é inversamente proporcional à arrecadação de cada estado, para compensar, né, os municípios e estados do Norte e Nordeste. Então, São Paulo é o último da fila, porque é o maior arrecadador. E o penúltimo da fila é o estado do Rio de Janeiro. Esse é o presente grego que o senador Cid Gomes quer dar ao estado do Rio de Janeiro, que é o principal produtor de petróleo desse país. Nós não podemos nos conformar com essa situação. Vamos fazer uma audiência pública. Fazer uma audiência pública não, porque não dá nem tempo, porque já aprovou em primeira, no Senado, vai aprovar em segunda. Vamos fazer uma reunião da Comissão de Tributação, nos rebelarmos coletivamente contra essa proposta, oficiar o secretário de Fazenda, oficiar o presidente da Casa, oficiar o governador do Estado e os presidentes do Senado e da Câmara, principalmente o deputado Rodrigo Maia, que essa proposta é inaceitável. Porque como o Senado mexeu na redação da PEC da Câmara Federal, tem que voltar para a Câmara revisar. Então é hora de nós nos rebelarmos e também oficiarmos as lideranças da nossa bancada federal em Brasília. Então eu queria trazer esse tema para que o parlamento fluminense ficasse consciente do que fez o senador Cid Gomes. E este parecer foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e vai a plenário. Deputado, uma parte, por favor. Qual seria a proposta aceitável, deputado Luiz Paulo? Meu querido. O senhor tem ideia? Não, porque o senhor falou, eu tenho minha proposta. O senhor falou do que não é aceitável. A minha proposta
era clara e líquida. O critério de distribuição fosse inversamente proporcional ao critério de distribuição do FPE e do FPM. O senhor sabe que inversamente proporcional é o contrário, né? Mas, pelo menos, deixe a redação da Câmara, faz a emenda constitucional e projeto de lei vai regulamentar a matéria, para dar tempo que todo mundo pondere a melhor solução e não leve para o texto da PEC o critério de distribuição. Então, eu queria alertar Vossa Excelência, está presidindo, e o deputado Chico Machado, porque tem grande interesse nesse tema, como um dos nossos dignos representantes do Norte Fluminense, também grande produtor petrolífero, não só de pré-sal, como também de pós-sal. Muito obrigado, senhor presidente. Sim, senhor, muito obrigado. Principalmente temos que pensar, porque o Estado de São Paulo, ninguém mexe na produção de álcool, onde eles são o maior produtor do Brasil, em Minas Gerais com o minério, mas aqui começaram a querer prejudicar o Estado do Rio já faz bastante tempo. Mas vamos lutar, deputado Luiz Paulo. Vou acompanhar com o maior interesse e parabéns pela sua luta nessa área. O próximo orator inscrito é o deputado Chico Machado, lá de Macaé, príncipe das terras macaenses e do petróleo. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente Samuel Malafaia, querido deputado Luiz Paulo Correa da Rocha, esse tema que o nosso querido deputado nos traz nos causa muita perplexidade, mas na verdade, infelizmente, ao longo dos anos, o Estado do Rio de Janeiro vem sendo perseguido impiedosamente por outros entes da federação. No momento propício, iremos conversar, iremos abraçar essa questão tão importante que aqui falou o deputado Luiz Paulo Correa da Rocha. Mas hoje eu venho aqui celebrar a vitória. Agradecer a Deus por ter nos dado uma importante vitória para o município de Macaé, para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil, que foi uma ação judicial impetrada pelo governo do estado, através da Procuradoria-Geral do Estado, através do Dr. Marcelo, Procurador-Geral, e conseguimos uma vitória para a liberação da continuidade do licenciamento do porto do município de Macaé, o TEPOR. Um investimento na casa de 5 bilhões de dólares, geração imediata, assim que começarem as obras, de 10 mil empregos. E eu quero aqui agradecer a luta que o governador do estado, Wilson Witzel, abraçou, o nosso vice-governador Cláudio Castro também, e conseguimos juntos, unidos, conseguimos uma grande vitória para a nossa cidade e para a nossa região. Esse porto que vai ser uma nova era para o município de Macaé. E como eu sempre disse aqui, senhor presidente, quando Macaé vai bem, o estado do Rio de Janeiro vai bem, o país vai bem. Nós teremos 2 terminais, o terminal A e o terminal B, que serão importantíssimos para o escoamento e o recebimento de gás natural, de petróleo. Será importantíssimo também para a logística do mundo offshore. Nós teremos 9 berços
que terão capacidade de receber o apoio offshore, 2 berços para navios de longo curso. Teremos uma grande revolução na nossa cidade, na nossa região, no estado do Rio de Janeiro. Então, hoje, com muita alegria, eu venho aqui dizer que não adiantou uma ONG paulista tentar atrapalhar o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, tentar atrapalhar o que Deus nos deu quando criou o estado do Rio de Janeiro, que foi o petróleo, que foi o gás natural. Iremos, se Deus quiser, em breve, darmos início a essa grandiosa obra que irá transformar a realidade do nosso estado. Quero aqui mais uma vez agradecer a Deus por eu estar tendo essa oportunidade como deputado estadual, ter abraçado essa luta. Quero parabenizar também o vereador Maxwell Vaz, do município de Macaé, que quando éramos vereadores juntos no município de Macaé, o Maxwell levantou essa bandeira e nós demos prosseguimento a ela aqui na LERJ. É um trabalho muito grande, mas conseguimos uma grande vitória. Para encerrar, senhor presidente, eu quero dizer à população da nossa cidade de Macaé: a luta foi grande. Muitos não acreditavam que isso seria possível, mas Deus deu uma resposta, que iremos construir uma nova cidade, iremos construir possibilidade de emprego e renda para aqueles que hoje vivem desempregados. Macaé volta a ser uma peça fundamental para o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil, e que Deus nos proteja para que possamos cada vez mais avançarmos, levando desenvolvimento, respeito ao meio ambiente, ao município de Macaé e a toda a região. Muito obrigado. Obrigado, deputado Chico Machado. Não havendo mais orador inscrito, deputado Max está presente? Não. Não havendo orador inscrito, a presidência suspende os trabalhos e até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.